o primeiro bimestre, a segunda parte do primeiro bimestre, eu termino. O primeiro bimestre termina hoje, né? Começou, abra aí na página 326. Página 326. Então, começou no povoamento da América, né? Abriram na página 326. 306, né? Que for chegando agora a página 326, para a gente abrir para... Então, aí na página 326, o povoamento da América, foi o nosso primeiro assunto já, né? Depois dos testes. E aí eu divido, né? Aí nós terminamos a semana passada ele. Então, estou dando uma volta aqui no livro para a gente ver uma revisãozinha, para vocês verem o povoamento das Américas, né? Aí tem alguma coisa, algum exercício que não foi feito desse assunto aí no livro, porque o nosso livro ele não tem exercício, ele só vai ter exercício mais lá para frente, não é isso? Então, ó, nós já vimos o povoamento da América, né? Aí vimos página 328. 328. Passem aí para vocês dar relembrada também. Os europeus em busca de novos caminhos, na página 328. A chegada dos portugueses à terra, que hoje são Brasil, tá? 1500, né? Aí tem o início das grandes navegações, na página 329, né? Página 330, nós temos as grandes navegações, falando sobre as grandes navegações, né? As navegações portuguesas. Temos a navegação espanhola e o Tratado de Tordesilhas, na página 331, né? Navegação espanhola e o Tratado de Tordesilhas. Página 332. Página 332. Oi? Cara, eu cheguei agora. História. Livro de história. Peraí, deixa eu tirar meu gato aqui da minha cadeira. Você não pode sentar em cima da cadeira, não, que eu vou estudar, meu filho. Pode não. Achou? Vou abrir a história, né? História. Vou abrir. Vou abrir agora. História. Achou? Tô abrindo ainda. Página 332. A gente está na página 332. Eu tô abrindo na matéria ainda. Tá certo, vá. História. Não, não encontrei história, não. Que página? 330. Página 330, as grandes navegações, que a gente tá. Eu estava lá e ela tinha E chegado a aquela hora. Gil?
E a Oi, Gil, e a oi. Gil peço desculpa, porque a gente começou a aula 10 minutos mais cedo, era para ter que começar de 3h30. Foi isso que eu vi, eu imaginei, estava bonito, mas quando eu vi o barulho lá fora, assim, que já voltaram. É 30 minutos, aí de 3 a 3h30. Aí por Hum. isso que a gente começou mais cedo, meu Deus. É desculpa, viu, gente? Aí Ah, não tem amanhã a problema. gente aumenta, a gente aumenta o intervalo de vocês, 10 minutos, viu? Não tem Amanhã vai problema, ser não. Quando 40. eu estava escutando a reportagem, quando eu vi o barulho, eu fui correr. Eu disse, eita, já Ah, chegou. então, olha, é meia hora todo dia. Aí a gente, eu mandei o link, é 20 minutos. Aí por isso que Por deu isso essa que quando, confusão. por isso que quando mandou o link, eu falei, oxe, por que começou cedo, né? Pois Ainda, é. ainda Aí, é 15h25. Não é amanhã a termi- gente pega e bota o intervalo de 40 minutos, viu? Para compensar hoje. Tá certo, Tia Gil? Tá certo, não tem problema, Pronto, não. boa aula. Tá, para você também. É, Isadora, essa página mesmo. É, essa página. Então, só que eu estou passando de página em página, viu, Isadora? Presta atenção como é que está sendo. Então, ó, a gente, ó, aqui na página 332 foi a chegada dos portugueses às terras que hoje são Brasil, né? Tem as datas aí de tudo que ele contou, que Pério Vaz de Caminha contou na carta, então tá, e tá mostrando aí o que foi o ocorrido, né? As datas. No outro lado, nós temos ele mostrando essa gravura aí que está mostrando o navio desembarque de Pedro Álvares Cabral, né? Em Porto Seguro, no ano de 1500, né? E os índios, todos eles observando essa chegada desse navio, não é isso? Os índios todos observando, assim, tudo pasmado, assim, como quem diz, vai chegando um gente que eu não conheço, de onde vem esse povo, né? E aí, eles ancoraram esse barco aí e desceram e foram ver as terras que eles tinham chegado, não foi? Mais adiante, agora a gente vai para a página Os Povos Indígenas, página 334, Povos Indígenas, passando para a página 334, certo? Aí ele diz assim, chegaram às terras que hoje formaram o Brasil, no ano de 1500, né, os portugueses. Aí, onde viviam os diferentes povos indígenas e os grupos linguísticos, né? Então, nessa página aqui, ele está falando sobre os grupos linguísticos que compartilham o mesmo idioma deles, né? Esses grupos linguísticos. E quem eram esses grupos linguísticos? Quem eram esses grupos linguísticos? Eram os tupi-guaranis, eram os javés, eram os tapuias, os aruaques e os caribes, né? E eles falavam a mesma língua, eles tinham o mesmo idioma, né? Então, foram isso que a gente viu também. Na página 335, né? Tá mostrando aí a aldeia dos tupis guaranis, eram chamadas de taba, casas de aldeia, chamava-se ocas. E eu pergunto a vocês, essa atividade está feita? Não, Não Não, está feita, né? não. Então, a gente vai começar essa leitura agora, fazer essa atividade. Aí, olha, aí atrás dela, nós temos a 336, que é o encontro entre os colonizadores e os grupos indígenas. Aqui, termina aí o assunto do primeiro bimestre. Aí a gente vai entrar no segundo, né? Mas para quem entrar no segundo, como eu estou falando para vocês, a gente vai fazer essa hoje, essas duas páginas agora, vai ler a outra, e eu vou passar uma atividade de casa no caderno, com revisão de tudo que a gente deu em história, mas não é a revisão para a prova, não é nada, é só a revisão dessas leituras, certo? Quando É for para a bem prova, certo. eu digo assim, gente, revisão para a prova.
certo? E isso realmente, esses assuntos todos que a gente está vendo hoje, que eu mostrei, vai ser tudo assunto de prova, viu? Então, a leitura não é muito grande, né? Então, vou mandar ler essa página. Posso ler? Pode. Pode ler essa As, página. eu leio essa parte de cima. Não, pode ler Também. os povos indígenas. Pode As começar. Não, os aldeias povos tupis indígenas. eram chamadas de tabas. E Não, as você casas, começa dos povos indígenas. o dia a dia dos povos indígenas, Se você começa daqui, dos povos indígenas. tá. Entre os diferentes povos indígenas, era comum a divisão das tarefas de acordo com o sexo e a idade. Os homens caçavam, pescavam, fabricavam Não, ferramentas. Samuel, você vai começar, não tem aqui os povos indígenas, ao chegar às terras que hoje formam o Brasil. E a qual página é isso? Página 334. Ah, pronto, achei. Os povos indígenas, ao chegar às terras que hoje formam o Brasil, em 1500 os portugueses fizeram contatos com os povos indígenas, que habitavam o litoral. Um dos primeiros contatos ocorreu com o povo tupi. Naquela época, estima-se que havia cerca de 5 milhões de indígenas nessas terras. Atualmente, a população indígena do Brasil está em torno de 460 mil indivíduos, onde viviam os diferentes povos indígenas. Os indígenas possuíam 4 grandes grupos linguísticos: os Tupi-Guarani, os G ou Tapuia, os Araguaque e os Caribe. Cada grande grupo estava dividido em grupos menores, com costumes, línguas e hábitos muito variados. Calcule-se que havia cerca de 1.300 línguas diferentes. Veja este mapa. O Então, mapa aqui está mostra mostrando o mapa. Muito bem, como vai. os principais grupos indígenas em 1500 distribuíam-se pelo território que hoje corresponde ao Brasil. Como você pode perceber, quase todo o litoral era habitado por povos do grupo Tupi-Guarani. Por essa razão, foi com eles que os portugueses tiveram mais contato ao chegar à América. Isso. Eu leio a outra parte do texto também. Pode Tem ler as esse restinho aldeias. aí. Lê As esse resto. aldeias tupis eram chamadas de tabas, e as casas das aldeias chamavam-se ocas. As ocas eram construídas ao redor de uma praça central denominada Ocará, onde se faziam reuniões, jogos e festas. Ao redor da taba havia uma cerca de troncos a caiçara. Vai, Sara. Isso. Pronto, agora vou mandar outra pessoa ler. Guilherme, quer ler? Quero. Vai. O dia a dia dos povos indígenas. Entre os diferentes povos indígenas era comum a divisão das tarefas, de acordo com o sexo e a idade. Os homens caçavam, pescavam, fabricavam ferramentas e construíam as ocas e as canoas. As mulheres cuidavam das crianças, cozinhavam, plantavam, faziam cestos, redes e pesca, de cerâmica. Os meninos aprendiam a caçar e a pescar, e as meninas ajudavam nos serviços de casa e na lavadura. Nas festas indígenas cantava-se e dançava-se muito. Havia músicas, danças e rituais para ocasiões como o plantio, a colheita, a caça, o nascimento, o casamento e a morte.
Os diferentes povos indígenas acreditavam em muitos deuses. Adoravam o sol, a lua, o relâmpago e o trovão. Acreditavam também na existência de espíritos bons e maus. Muitos hábitos indígenas antigos fazem parte da cultura brasileira atual. Pesquise sobre isso em livros e na internet e escreva um exemplo da influência indígena. Isso. Então, olha só, e a gente está falando sobre os povos indígenas, sobre as terras que hoje formam o Brasil, foi em 1500, portugueses fizeram contatos com os índios, né, que habitavam no litoral, e um dos primeiros contatos ocorreu com o povo tupi, né? Então, estima-se que havia cerca de 5 milhões de indígenas, né? Atualmente, a produção no Brasil está em torno de 460 mil indivíduos. E aí a gente vê, aí ele está mostrando aqui onde viviam diferentes grupos. Então, a gente está vendo aqui o mapa, né? Principais povos indígenas, de 1500, tá vendo? Então, aí tem a legenda, você pode ver na legenda, de amarelo, qual era os tipos, qual era os tipos que tinha aqui na legenda. Tupi-Guarani, Geotupia, Era o Tupi, né? Aruague, Caribe, outros grupos. Isso. Então, esse amarelo era os Tupi, né? O G estava nesse marronzinho. Então, só em a gente observar a legenda, qual era a quantidade de índio que tinha mais? Na legenda, observando a legenda do mapa e olhando o mapa, você olha o mapa, veja a legenda, e vocês acham que onde existia mais índio? Tupi-Guarani. Era o Tupi-Guarani que tinha mais? Uhum. Até aqui, né? No nosso litoral tinha, né? Ó, tá vendo? Não é isso? Também. E os Aruaques, o Aruaque, né? O de verdinho, bastante índio. Então, a gente está vendo, é como ele diz. Ele diz que calculava-se que havia cerca de 1.300 línguas diferentes, né? E está mostrando aí. Então, esses índios, esses grupos, ele disse que eles falavam a mesma língua, o mesmo idioma, né? Então, eles eram uma civilização muito grande. E foi Até tem aí aqui do lado grupos linguísticos, grupos Uhum. que compartilham o mesmo idioma ou idiomas de origem comum. Então, aí, tá vendo o mapa, tá vendo que a distribuição de como era, não é isso? Depois, aqui, eles falam sobre as aldeias, né? Dos tupis. Eram chamadas de taba e as casas das aldeias chamavam-se ocas. As ocas eram construídas ao redor de uma praça, um central. Olha, muito bonito. Vocês estão vendo aí a foto de uma aldeia Tupinambá, né? Foto da aldeia Tupinambá. E ao redor da tábua havia uma cerca torcida com a caiçara. Então, caiçara é esse tipo de varinha, né? Esses pauzinhos que tem aí, esses, né? Que eles faziam. E é bonito, né? O modelo deles. Então, o dia a dia dos povos indígenas. Ele diz que os povos indígenas era comum a divisão. Eles faziam a divisão da tarefa, de acordo com sexo, com idade. Homens caçavam, pescavam, fabricavam ferramentas, construíam as ocas e as canoas. As mulheres cuidavam das crianças. Eu pergunto a você, será que nós temos esses costumes que os índios tinham? A gente está dividida também em alguns costumes desses que ele tinha. Mais ou menos. Mais ou menos, só alguns. Alguns, né? Alguns, porque... Quem já viu a gente fazer uma canoa? Quem já viu a gente... Mas tem gente que faz canoa e assim não tem canoa para vender. Quem já viu a gente sair para caçar para conseguir comida? Mas tem caçadores ainda, não tem mais como de primeiro. Antigamente tinha mais, lógico, né?
Até mesmo não tinha ainda o que nós temos hoje, por exemplo. O povo ali no meio da árvore, assim, não caça ainda. Não, tem caçador aí. Não tem como antigamente. E nem pode mais. Também a caça também não, é proibida a caça, né? Uma caça não, por exemplo, caçar um animal que não pode. Porque você sabe que existe ainda muitos animais em extinção. Foi ontem que a gente estava falando de ciência, não foi? Sobre animal em extinção. Uhum. Foi antes de ontem. Então, devido à caça predatória, né? Então, essas caças, elas são proibidas. Mas tem uma caça, tem Tipo, só caça. se eles tiverem permissão, né? Pedir permissão. Tem. Mas e vai depender do animal que eles vão caçar. Vai depender. E Então, do tem ainda. lugar. Então, esses costumes indígenas também foi passado um pouco para nós. Então, antigamente, o homem caçava mais, só que como é o nome daqui? Por ambição, né? Por ambição, porque eles caçavam, matavam os animais. Tia, Às o meu tio vezes, disse que quando ele era pequeno, quando ele morava lá no interior, ele caçava passarinho com estilingue. pois é, hoje em dia não pode mais fazer isso, né? Hoje em dia é proibido a gente caçar, matar um passarinho. Porque tinha gente que caçava por necessidade. Por exemplo, ia na coisa caçar um animal, caçar um bicho para se alimentar, né? Mas tem alguns que caçavam só para ver o bichinho morrer. Outros caçavam para tirar algum objeto deles e deixavam lá, a carne ficava lá apodrecendo, digamos, tirava um dente, que o pessoal dizia que, por exemplo, o elefante, no caso, que o dente do elefante é muito valioso, aí diziam que matava o elefante só para tirar o dente, né? Caçavam ver o animal marinho, que também não era caçado, era pescado, mas também que quase chega em extinção, foi a baleia, né? Então, aí devido à E ambição o tão urso grande também, porque eles matam o urso e só tiram a pele dele pra fazer a roupa. pele, pois é. Então, aqueles bichinhos, tem outros também, não, koala não é daqui, não. Mas aí, mas também esses animais em extinção, antigamente caçavam-se para suprir a sua necessidade, para o alimento, mas não era tão assim, tão exagerado. Aí então começou a caça exagerada, começou a pesca exagerada, aí teve que ter todo o controle. Aí hoje em dia tem controle de tudo. Ainda se caça, mas não se caça mais como antigamente. Tinha uns que ia caçar só por esporte, só para abater o animal e deixar lá. Isso não pode, minha gente, não pode, né? E que animal tem vida, né? Tem vida e ele precisa Imagina viver. se é um animal assim pequenininho e tem um É, assim e quer matar imagina, você. ir atrás de um animalzinho só para matar, só para ver ele cair, só para ter aquele gosto de ter a pontaria, né? Que o pessoal que gosta de caçar, tem aqueles, sei como é o nome daquele, meu Deus, espingarda, né? No meu tempo era espingarda, hoje eu estou meio por fora. Também tem aquele negócio dos índios, que os índios caçavam, né? Com as flechas dele, mas os Arco e índios flecha, caçavam né? para se alimentar, né? Mas depois que veio essa humanidade desenfreada, fazendo caça, fazendo pesca, esses animais, a gente ontem viu, não foi a parte do animal em extinção, vindo tartaruga, não foi isso? Então foi proibido, né? Mas existe homem também que faz canoa, existe. A gente não vê mais fazendo assim, porque tem as fábricas que eles vão fazer as canoas, mas aí nós temos ainda alguns costumes. As mulheres cuidam das crianças, cozinhavam, plantavam, faziam cesto, redes, peças de cerâmica. Ainda existe mulheres fazendo essas coisas? Eu Sim, acho que sim. Existe, existe. existe, existe. Então, existe também, são os costumes também que foram deixados e a gente continua, né? Colhe, planta, faz cesto. Hoje em dia, esses trabalhos são os artesanais, né? As redes que fazem, tem rede artesanal, a cerâmica, né? São tudo artesanal. E existe, as mulheres tem bordadeira, né? Tudo isso. Aí ele diz, meninos, aprendiam a caçar e a pescar. Ainda existe menino que vai caçar e pescar?
Sim. Não, só pescar. Mais pescar do que caçar, né? E olhe que às vezes a pesca pode ser aquele tipo de pesca que tem. Como é? A pesca. Tem eu esqueci o nome agora de um parque que tem, que a pessoa vai para pescar, mas a gente pesca o peixe e depois joga no rio de novo. Esqueci o nome do Eu já saí parque. pra pescar já, só que Né? eu Não ia pra existe. pesca, só que no rio mesmo, pra pegar o peixe e comer. Aham, ainda tem. A gente ir para o rio, a gente ir para a praia, ficar ali na beirinha do mar, pescando, pronto. Onde a gente vê, onde eu via, não fui mais, devido à Quando eu pandemia fui também. pescar, quando eu Mas tinha era ali pegado o na, peixe, o peixe tinha me puxado pra água. ali na Penha à tarde, né? Ali na Penha à tarde, às vezes fica um pessoal ali sentado assim, só com umas cadeiras É, e um anzol, né? eles Uma pegam mais linha. caranguejo. Linha com anzol. Tem os caranguejos também. Aqueles buracos que a gente vê na areia são caranguejos. É. Geralmente de tarde, né? Aí eu também, eu já fui, eu ia, agora também, devido à pandemia, mas é isso, daí nós temos esse costume ainda. Aí faz, nas festas indígenas, cantavam e dançavam. Muitas das músicas dançavam os rituais para ocasiões como plantio, a colheita, a caça, o Ô, nascimento, tia, eu vou no banheiro, tá? tá certo. Se eu O perder qualquer coisa, casamento, você fala. tá certo. O nascimento, o casamento E a morte. e a morte. Então, esses rituais que eles cantavam na língua dele, né? Que ele cantava, as músicas dele que eles cantavam, né? Quando nascia, quando ia plantar, fazer o plantio, né? Semear, levava as sementes, fazer o plantio, eles vieram fazendo e cantando, né? Depois disso, eles tinham a maneira deles agradecer e cantando. Quando ia colher também, o que eles plantaram, chegava a época da colheita, eles também faziam essa festa e cantavam. Tchau. Durante festa de casamento, nós também temos esse costume em casamento, né? No plantio também, a gente ainda tem. Porque nós não vimos, a gente não vê isso porque a gente não está assim no lugar onde haja plantações. Mas pronto, deixa eu dar um exemplo. Há um tempo que tem as colheitas do milho, a colheita do feijão, e tem gente que faz essa festa, né? E aí, sim, continuando. Aí, nascimento. Muita gente faz festa quando nasce o bebê, né? E casamento também. Agora, morte, eu ainda não vi assim, cantar em morte, ainda não vi, não. Enterro em morte, quando a pessoa morre, esse costume nosso, eu ainda não vi, não. Nem morte, não. Então, os diferentes povos indígenas acreditavam em muitos deuses. Ele adorava o sol, adorava a lua, o relâmpago, o trovão. E todos esses deuses que estão aqui, que ele adorava, tem um sentido para ele, certo? No qual vou mandar vocês pesquisarem, certo? Para vocês verem mais e memorizar mais ainda. Então, acreditavam também na existência de espíritos bons e espíritos maus. Será que a gente também tem isso, de acreditar na existência de espíritos bons e Sim, espíritos maus? sim, que o brasileiro e qualquer outro povo acredita em tudo. Se falar, uma boneca mexeu o braço, vai falar, é espírito que possui a boneca. Aí, na verdade, quando descobre, foi só o cara que mexeu a mão da boneca e apagaram a mão dele. Sei. Então, tem muito. A gente tem um pouquinho disso, né? De acreditar em coisas boas e coisas maus. Mas aí eu pergunto: existem coisas boas e coisas maus? Não, só coisa boa também. Sim. Assim, Existe, né? Existe o que é bom, existe o que é ruim, né? E a gente sabe decifrar esse bom e esse mal, Sabe? sabe? A gente sabe, né? Vocês já sabem também, vocês já sabem o que é bom. Assim, nem tudo, mas algumas coisas a gente sabe. Por exemplo, fazer mal ao animal. Isso é errado, né? Errada. Errado. A gente sabe o que é Completamente. bom, né? Então a gente sabe que não é certo. E realmente a gente tem esse costume. Agora, quanto a esse negócio de espírito bom, espírito mal, aí eu não sei, vai depender da religiosidade de cada um, né? Oi.
Olha aqui, um. Papagaio quadro? Não, tô não. Papagaio quadro lá? Não. Aí, como é que se diz? Então, agora vamos para o nosso exercício. Ele diz assim: muitos hábitos indígenas antigos fazem parte da cultura brasileira atual. Oi. Pegue, troque. Só foi para lá. Dá licença aqui, estão pegando. Pronto. Sim, aí ele diz assim: muitos hábitos indígenas antigos fazem parte da cultura brasileira atual. Pesquise sobre isso em livros e na internet e escreva exemplos de influência indígena na alimentação, nos costumes. Então, essa atividade aqui vai ficar para casa, porque também eu vou fazer, vou passar um exercício para casa, num caderno, certo? Vou passar o exercício para casa no caderno e vai juntar com esse do livro. Quando chegar na página do livro, aí eu digo, aí eu mando vocês anotar também. Então, diante agora onde estamos, bota aí para casa. A data de hoje é 15 do 4. Página 335, atividade casa. Que eu vou passar no caderno as atividades e aí vai juntar com essa e tudo, certo? Página 335. Isso. Já? Não, Já marcou, Isadora? não. Marque aí, quando terminar, diga. Bota assim, para casa. Botei. Pronto. Agora a gente vai para a página 336. Onde diz assim, de olho na história, o encontro entre os colonizadores e os grupos indígenas. Isadora, começa a ler aí um pedaço dessa leitura. Depois eu mando parar, mando outra pessoa continuar, por favor. Peraí, professora, eu vou ir até aqui, viu? Até aqui esse primeiro parágrafo, até sexta-feira. Só esse pedacinho aí. Agora pode ser eu? Achou? O primeiro Hã? com o primeiro contato entre os portugueses e os poço, Povo, povo indígena foi relatado com detalhes na, na carta de Pero, vá de caminha a orelha de rei, ao rei, Alisson De vai sair. Portugal dos Manu, da, Dom, Dom Manuel, data, datada de 1º de maio de 1500. 1500, uma sexta-feira. Isso, tá bom, tá ótimo. Uma sexta-feira, tá ótimo. É, Ana Cecília, não, Ana Alice, tá aí? Tá não, tá? Ana Cecília tá, né? Ana Cecília essa, né? Tô aqui. Vai, Ana Cecília, lê aqui esse outro. O respeito de ambas as partes com trocas de sinais e presentes levaria a criar uma relação amistosa. Logo, porém, os portugueses perceberam trata-se
Trata-se, peraí, trata-se, ração, trata-se, peraí, Trata-se de um povo ingênuo. ingênuo e passavam a explorar. Em troca do trabalho na exemplo, Exploração. exploração do pau-brasil. Apresentavam os nativos com ornamentos, apitos, colares, chocalhos e outras peças que despertavam a curiosidade dos indígenas. Não demorou para os portugueses escravizarem e usarem a violência contra eles, o que levou ao extermínio da maioria dos povos indígenas, dos povos que habitavam o litoral da região da Mata Atlântica. O território de onde era originário Originário. o pau-brasil e há uma grande devastação da mata primitiva. Isso. Então, olha só, essa outra parte aqui, onde ele diz o encontro entre os colonizadores e os portugueses, né? Primeiro contato entre portugueses e povos indígenas, né? Nós vimos na outra parte, né? Na outra página nós vimos isso, não foi? Então, ele diz o relato com detalhes na carta de Pero Vaz de Caminha. Esse Pero Vaz de Caminha foi quando ele veio na frota, né? Do navio, quando ele veio naqueles navios que o rei Dom Manuel mandou, né? Que essa frota vinha soldados, vinha um bocado de gente, e esse Pero Vaz de Caminha era o que escrevia, era o escrivão, chamava-se escrivão, que escrevia a carta, né? Ele vinha e ele fez um relato, né? Da descoberta das novas terras, que era o Brasil. Então, o que é que ele fez aqui? Ele diz aqui, ó, rei de Portugal, Dom Manuel, né? Aí, datava-se no dia 1º de maio de 1500. Era uma sexta-feira. Então, foi quando ele recebeu a carta e o que Pero Vaz de Caminha contava nessa carta, né? Aí ele faz assim, a respeito de ambos, as partes, com trocas de sinais e presentes, levariam a crer numa relação amistosa. Logo, porém, os portugueses perceberam tratar-se de um povo ingênuo. Quem era esse povo ingênuo que os portugueses estavam dizendo quem era? Os Oi? indígenas. Os indígenas, né? Então, ele achou que a gente viu naquela parte, na outra parte, a gente viu que quando eles pararam o navio, a gente vê os índios tudo assim, né? Olhando, observando. A gente não. Pela fotografia, a gente dá para ver mais ou menos uma expressão do índio, observando assim, como que está meio receoso, que ia chegando aquele povo, né? Aí eles notaram logo, eles já sabiam, já viajaram, notaram logo que eles eram ingênuos. E o que foi que eles fizeram? Então, eles passaram a explorar. E em troca desse trabalho explorado, o que é que eles davam aos índios? Eles davam, em troca do pau-brasil, né? Eles davam colares, né? Que ele falou aqui. Deixa eu ver, chocalhos, apitos, né? E entre outras coisas mais. Davam chapéu, em outras leituras fala que davam chapéu, outras leituras falam que davam espelho, né? E eles aí enganavam os índios e começaram o que é a exploração do pau-brasil. Quando ele chegou aqui, existia uma quantidade de madeira enorme. E eles já sabiam que aquela madeira era boa, mesmo que ele está procurando ouro, porque a finalidade deles, eles vinham para explorar as terras, eles vinham com a finalidade de achar ouro, diamante, mas quando ele achou a madeira, é mesmo que ouro, madeira de lei, madeira boa, árvore boa. Então, eles começaram a cortar mesmo e a fazer, e explorar para o Brasil. Ainda fazia mais os índios de escravo, né? Trabalhavam para eles, os índios. Quer ver aqui? Ele faz. Não demorou para os portugueses escravizavam
e usavam a violência contra eles, tá vendo? Então, se eles usavam a violência, eu acho que até bater nos índios, eles batiam, né? Porque xingava, dizia, eu acho, né? Assim, se violência são essas coisas, bater, xingar, chamar palavrão, né? Tem um cara que dizia que eles davam chicotadas nos índios. Chicotada, tá vendo? Olha, chicotada nos índios. Então, aí ele faz aqui violência contra os índios, que levou ao Tia, já voltei. extermínio, Que página? página 336 ainda, que levou ao Tá. extermínio da maioria dos povos que habitavam o litoral, na região da Mata Atlântica, território de onde, em originário, o pau-brasil e uma grande devastação da mata primitiva. Olha só, foi enorme essa devastação, né? Onde se originava o pau-brasil. Então, aqui no mapa, a gente está vendo, né? A área original da Mata Atlântica, que é o verdinho claro, né? E o verde escuro está representando o quê, o verde escuro? Hein? Quem achou aí? Remanescente da Mata Remanescente da Atlântica. Mata Atlântica. Isso, certo? Então, você veja a quantidade, a diferença. Então, aí no exercício diz assim, agora responda. Aí ele diz, você concorda com a atitude dos portugueses? É a resposta pessoal, e vocês vão fazer no caderno. Na medida que eu for passando as atividades, eu vou dizendo, página tal, você vai encontrar essa resposta na página. Eu vou dizendo as páginas que você vai encontrar, certo? Aí ele faz, como seria se fosse também resposta pessoal, mas você vai ter que fazer a sua conclusão no caderno. Aí vou passar o exercício no caderno, depois que a gente terminar essa atividade de casa no caderno, a gente vai para a geografia, tá? Então vamos, apronte o caderno aí, pegue o caderno, bote o nome da escola, ou então INSC, a data de hoje, para a gente começar Atividade o quê? caderno de história. Caderno de história, atividade para casa. Viu? Caderno de história, atividade para casa. Todo mundo copiando para responder, certo? Em casa. E depois a gente vai para a geografia, viu? Ô, tia, Oi. esse árvore na página 336 é de casa também? Aí você vai responder no caderno. Quando chegar na vez, no número de atividades, de questões que eu fizer, se eu fizer 10 questões, aí se ela for a 10, aí eu boto assim, responder a atividade do livro, viu? Eu boto, vou botar tudo direitinho, certo? Bota o nome da escola, a data de hoje, atividade. História, né? História, história. Não, professora, eu vou pular uma linha e vou botar o número 1. Certo. Então, onde eu vou começar a primeira pergunta vai ser a partir da página. Vai ser a partir da página 336, certo? Aí eu boto a pergunta e boto página PAG 300 e tanto, viu? Número 1. Professora, licença aí, bem rapidinho mesmo. Olha só, o que são nômades? Você vai encontrar isso na página 326. Aí eu boto aqui PAG no final. 326. Pula 3 linhas, bota o número 2.
especiarias, quais são? Aí a gente vai para outra página. Que página? Aí agora eu vou para a página 328. A primeira é qual? 326. Está lá no cantinho, dá para ver? Eu tô vendo. Foram 4 linhas, né? É, botei 4. Não, botei 3, Isadora. Botou 3? 3. 1, 2, 3. O que são especiarias? Deixa eu botar para cá para não ficar na frente. Peraí, viu? Só quando a gente for para... O que são especiarias? E quais são e para que era usada? O que são especiarias? Vírgula. Quais são e para que era usada? Aí, página 328. 28. Aí eu vou botar quantas linhas? Eu vou botar 3 linhas também. Certo? 3 linhas. Número 3. Aí, o número 3, eu vou para onde? Página 329. Porque foram... Aqui vai ser maiúsculo. As grandes navegações. Peraí, deixa eu ajeitar aqui, viu? E foram as grandes navegações. Página 329. 3 linhas. Número 4. Número 4. Ao longo do século, Portugal e Espanha organizaram expedições marítimas, sim. Qual era o intuito? Professora, Página 330. Oi. quantas linhas é para pular na número 3? 3 linhas. Qual era o Qual era o intuito? Licença. Eu estou botando de acordo com o livro, com as palavras que o livro pede. Tá certo. Qual era o intuito? Aqui é um I. Das grandes. Deixa eu confirmar, viu? Quantas linhas Oi? Quantas linhas pula o número 3? 3 linhas. 3, aqui, ó. 3 por 4, né? É do 3 por 4? É do 3. Certo. 3 linhas. Tá certo. Qual era o intuito das grandes navegações?
página. 331. 300. Ô, professora, a rainha da senhora está acabando. Ali no C cedilha. É um C cedilha, A, E e um S, né? Aqui é, aqui, grande, é A, C, cedilha, O, E, S. Aqui é, viu? Deixa eu ajeitar para você. C cedilha, O. É, cedilha, O, navegações. Página 331, deixa eu ver quantas linhas. Qual era o intuito? Eu vou deixar 3 linhas também. Agora eu vou fazer o resto quando eu for apagando. Eu já acabei. Certo, Vai então eu vou ter apagando. 5. É. Eu já acabei. Ô, tia, vai ter Certo. 5. Vai ter os 5. Eu vou até a página que a gente leu, terminamos de agora, certo? É. Mas não vai ficar também tão grande, não. Se alguém tiver onde eu estiver apagando, fale, tá certo? O Manuel nem veio hoje. Eu já terminei. Ele só tava no primeiro horário, Manuel. Foi? Vai que o celular dele descarregou. Aqui. Posso apagar tudo? Tudo. Sim. Por uma linha e bota a 5, né? É, pula 3 linhas, né? 1, 2, 3. Não, eu tô no número 5. Também. Amigo. Número 5. Cadê onde eu tô? 5. Qual era o intuito da organização? Como foram as navegações portuguesas? Deixa eu ver onde foi. Deixa eu ver onde eu estou, viu? Como foram as navegações portuguesas? Página 330. Infelizmente, vou ter que voltar. Mas, não, qual era o intuito das grandes navegações? Foi página 330, né? Como foram as navegações portuguesas? Também na página 330. 5. Como foram as navegações Tia, eu não tô portuguesas? enxergando nada do que tem em cima. Como foram as navegações portuguesas? Como foram as navegações portuguesas? Certo? Página 330. 3 linhas também. Como foram as navegações portuguesas? Página 330. Número 6. Seis. Tia, já acabou o número 5. Pula quantas Certo. linhas? No 5. Do 5, 3 linhas. Aqui, ó, 3. Página 330, 3 linhas. Oi? Vamos pro 6. Vamos para o 6. Não, escreva. Escreva sobre
aqui vai ser maiúsculo, sobre as navegações. Deixa eu aí, professor. Aí escreva sobre as navegações espanholas. Escreva. Se vocês quiserem ir pegando o livro para ver as páginas, me acompanhando, viu? É espanhola. Página 331. Quer ver? Página 331, 3 linhas também. Vamos com 7. Já acabei a número 7. Tá certo. O que foi o Tratado de Tordesilhas? Deixa eu molhar aqui de tinta o lápis. O que foi o... O que foi o Tratado de Tordesilhas? Tordesilhas. Página 331. 3 linhas também. 7, 8. Então, tia, já tô no número 8. 3 linhas para o número 8. Tá. Só não apaga 8, que eu tô na. Quer dizer, na 7. Certo. Na 7, desculpa. Só não apaga 7, que eu tô fazendo. Já ela termina, né, professora? Eu vou botar o 8 lá em cima, porque ele é grande. Quantas Certo? linhas, tia, no Aí eu vou apagando. Vou apagando o 5. Tia, no 7 pula quantas linhas? Do 7, pula 3 linhas. 3. Pode apagar. Vou apagar aqui. Se alguém tiver, diga. Pode apagar tudo. Tudo, né? Todo mundo? Sim. Pronto. Então, vou apagar para a gente ir pro 8. Eu já termina. Essa aula abençoada. Ela termina. Como foi a chegada de Pedro Álvares Cabral ao litoral das terras que hoje formam o Brasil? Gente, essas perguntas estão tudo do livro que eu estou tirando, estou dizendo as páginas. Se você quiser abrir o livro para ver, viu? 8. Como foi a chegada de Pedro Álvares Cabral ao litoral das terras que hoje formam o Brasil. Das terras que hoje formam
O Licença. Brasil. Interrogação. Página 332. Botei 4 linhas. Aí, aqui tem vários itens. 21 de abril, tem 22 de abril, tem 23 de abril, tem 24. Você bota pelo menos uns 3 desses. Eu botei 4 linhas. Bota pelo menos 2 desses 3, tá certo? Porque se você for botar tudinho, vai dar uma página de caderno. Quero botar o 9, mas eu tenho que apagar o 8. Quando terminarem, avisem. Pode apagar. Não apaga, tô fazendo. Tá. Quando terminar, diga. Tô em cima ainda, tô na segunda linha de cima. Pode apagar duas palavras de cima. Não sei quem é. Infelizmente, não sei. Pode apagar só as duas de cima. Não, deixa você... Então tá certo. Dá para você entender, né? É, Aqui só eu não apaga as posso... duas de baixo, apaga É. duas de cima. Ah, meu Deus, o que será? Oxi. Isso, vou apagar aqui, né, Isadora? É, só dois. Depois, e deixa os dois. Aqui eu posso essa? Essa aqui, né? É, aham, e deixa os outros dois. Tá certo. Tá? Tô acabando. Duas quantas linhas? Eu pulei Eu vou 3. ter 4 linhas, porque a resposta é enorme. Mas você pode responder, pelo menos, fazer pelo menos umas 2, umas 3. A que você achar melhor, a que ver. Eu botei 3. Não, bote 4 linhas, porque você vai ter que dar 2 respostas, porque as respostas são grandes. Aí você botando 2, tá bom. Pronto, eu botei 4. 9. Aqui são Quais nomes? Quais nomes a terra que a terra recebeu? Professora, licença um pouquinho aí, por favor. Quais nomes? Esse aqui tá muito feio, peraí. Quais aqui tô falando? Que a terra É ruim. Nunca mais escrevo mais caminho. recebeu Tem duas de caneta para testar como é. antes de ser Brasil. Recebeu antes de ser e por que recebeu esse nome? Quais nomes a terra descoberta recebeu antes de ser Brasil e por que recebeu esse nome, Brasil?
Então, vamos botar 4 linhas. Número 10. Número 10. Responder o livro da página 335. Vai ser que página, tia? É? Do 9. Do 9. O 9, página. Não botei não foi? Peraí, vou botar agora mesmo. Página 333. Deixa eu botar aqui antes, né? Página 333. Certo? Agora vou lá para 335. Responder o livro, página 335, e fazer a pesquisa no caderno. Quantas linhas tinha para pular do 9? Eu botei 4 linhas. Responder a página do livro 335. Deixa eu ver a outra. E 336. Vou botar assim também, no caderno. Não, deixa a 11 que eu boto no caderno. Eu boto a 11 para misturar. Deixa eu ver. Aí a do livro não precisa botar a página, porque você vai responder no livro, né? Não precisa botar o número de linhas. Agora, a 336... Ainda tem a 11. Tem a 11, só tem essa. A 11. E às vezes não vai ter 12, 13. Posso apagar a 9? Tô terminando. É para pular 4, né? 4 linhas. Tô na 10. 1, 2, 3, 4. Apoio. Eu vou começar. Não apaga 10. 11. Responder Depois a no gente vai caderno. pro livro, né? Se der tempo, né? Se der tempo, você é para casa. Responder no caderno. Professora, as letras do número 10 estão muito... Tia, o 10 é para pular. Vou responder a página do livro. Vou botar aqui no meio do quadro. A 10. No meio do quadro. Peraí, viu? Número 10. Deixa eu ver, é o lápis que tá. Eu tô em páginas. Páginas. Responder Responder. a página Página. do livro. Qual é a página? 335. Não, vou repetir o nome, página mais não. Do livro. 335. Pronto. 3, 5. Agora pode apagar. E o 11? E a gente vai pro 11. Responder no caderno. Professora, a gente pula quantas linhas? Esse aqui não, porque esse aqui é no livro. Ah, Você não vai fazer no livro? é. Aí não precisa. É só por uma para me fazer. Aí o 11 diz assim, responder no caderno, porque eu estou em sequência para não estar, entendeu? Responder no caderno. É da página 336, é? A 300, agora que a gente vai para 336. Tá
né? A e B. Essas perguntas vêm da 332. Começa lá na 332 e vai até a 336. Aí de cada página eu tirei uma pergunta ou foi duas, por aí assim. Eu não estou lembrado não, mas mais ou menos isso. Aí agora é essa, responder no caderno. Aí ele pede para você fazer oralmente, mas você vai fazer no caderno, responder no caderno. A questão A e a questão B do livro, página 336. Responder no caderno. Letra A. Letra A. E B, do livro. Do livro, página 336. Professora, ali debaixo da palavra de cima, da 11, que letra? Aqui, B? letra A e Não, B. ali onde a senhora tinha acabado de tocar, embaixo. Mas Página, PAG, página. não é aí. É aí, nesse Letra, LETRA. Letra, L. LETRA. Pronto, a pessoa quer um B. Que isso, posição de hoje. Estou me arrependendo. Quem for terminando, pegando o livro e abrindo em geografia. Que página? Vou dizer agora. Acabei. Acabei. Fecha o livro agora. Fecha o caderno, né? Página 409, hidrografia. Professora, precisa fechar o caderno? Pode fechar e guardar. A gente só vai trabalhar com o livro agora. Fecha o caderno. 409, Que matéria? geografia. O Todo mundo terminou? tempo. Então, eu não sei, eu acho que esse hidrografia foi para casa, não foi? Dia 7. Estou na tua frente, Isadora, é? Ah, Estou na sua frente, é? não. Estou na É frente de alguém? Todo mundo terminou? Sim. Uhum. E qual é Então, a pronto. página? Aí vai abrir o livro na página 300. É geografia, né? Página, aliás, 410, 409, a hidrografia. É esse que tem a hidrografia e tem o mapa, é? Aí escute, não foi feito no dia 7, não foi? A gente não leu no dia 7? Sim. É esse, Sim. professora. Aí Oi? É esse daqui, ó. Não, Isadora, não. Também não. Não. Página 412. Bote lá, Tia, essa 412. a hidrografia, a gente não leu esse não. Aqui eu sim. Não foi no dia 7, não, que a gente leu, não? A gente leu isso. Aí a gente leu também A a gente leu plataforma 410, PSM. a Ele 411, não. a 412. A gente leu Esse, até a 4. professora. O meu tá marcado aqui até a 412. 412, Isadora. 412. Não. 412. Eu botei. Geografia. 4. Não dá para ver, não. É essa mesmo. Essa mesmo, é. Achei. Bem, o meu tá marcado aqui até a 412. Olha, essa aqui, ó. Ó, É essa mesmo, é.
Tá vendo, Isadora? É essa que a Ana Cecília mostrou. Ó, o meu tá marcado aqui até, até a página 412 do São Francisco. Agora, o exercício tá marcado também, viu, gente? Tá marcado o exercício. Vocês não fizeram, não? Tá marcado o exercício, o meu. Hoje, tá marcado. E tem mais dizendo o exercício para casa e aqui, próxima aula, o clima. Ia ser hoje, né? Nesse caso. Se vocês não fizeram, vocês fizeram, não? Mamãe, não tem nenhum exercício, não. Isadora tá doente. Em página 413, o exercício. E a leitura está marcado aqui, no dia 7/4, o meu está marcado. Poxa, mas não, tia. A gente fez isso, não. A gente não fez isso não, tia. Gente, o problema é que vocês às vezes não botam a data, né? Mas não fez. Então vamos começar para a gente relembrar. Eu vou lendo, fazendo a pergunta, vocês vão respondendo. Vamos ver. O que é hidrografia? O que é hidrografia? Em 2000. A hidrografia é o conjunto das águas de uma região que forma os oceanos, os mares, os lagos e e os os rios rios. e cobre a E maior toda a parte parte da da superfície superfície da da Terra. Terra. Não relembraram, não, nadinha disso? Não, porque a gente não fez. Eu queria saber, porque o meu está marcado aqui no dia 7. Lá Eu não está marco. escrito no caderno. A gente fez. Foi a hidrografia. A pergunta de praia, a faixa de areia coberta, restinga, ilha. Muito bem, é isso mesmo. Está marcado aqui no caderno. Está marcado aqui. Pronto. Lembrei. Ó, tá marcado, tá vendo? Que eu sabia, tá marcado. Ó, aqui, tá marcado, no dia 7, realmente foi. Eu fiz as perguntas e aí ficou para o livro fazer. Aí vocês não fizeram o livro, não, não foi? Não, tia. Quais as regiões hidrográficas brasileiras que apresentam a maior potencial hidrelétrico? Então, vamos ver as maiores regiões brasileiras. Aí você bota a região do Paraná e do Uruguai. Vocês não responderam, não, essa? A gente fez isso no caderno. No caderno, não foi? Então, vamos responder o livro agora? Foi no caderno mesmo que eu botei o que é praia, o que é restinga, o que é ilha, não foi? Foi. Então, pronto. Aí, pronto. Pronto. Então, a data do exercício de hoje do livro. Hoje são 14, não, 15. Dia 15. Hoje é dia 15 do 4. Hoje é 15. Pronto. Vamos fazer o exercício. Aí diz assim, quais regiões hidrográficas brasileiras apresentam a maior potencial de hidrelétrica? Termina de 5 horas, né? Termina de 5. Aí você bota regiões do Paraná e do Uruguai. Isso aí, professor, a gente vai fazer. Eu lembro, professor, que a gente vai fazer de classe. Aí, professor Marconildo entrou e disse que já era hora. A gente ia fazer no caderno. Pronto, foi isso mesmo. Foi isso mesmo. Mas está marcado aqui na página 412. Aí tem continuar. Aí eu pensei que era para continuar 412, não, mas é exercício. Foi isso mesmo que eu fiz exercício para casa no caderno. E, como é que diz? E o livro a gente ia fazer. Então, vamos fazer logo, pode ser que não dê a hora, mas ainda é cedo. Então, vamos ver. Quais regiões hidrográficas brasileiras apresentam maior potencial hidrelétrico? Aí você bota região hidrográfica do Paraná e do Uruguai. A gente tem que botar, que a gente não botou botar o B, nem o C, nem o D. Tem que botar no livro para ficar o livro completo. Região hidrográfica. A gente bota no caderno, né, professora? Não, aí no livro dá para botar.
Ah, tá bom. Dá para botar. Região hidrográfica do Paraná e do Uruguai. Dá. Professora, a aula Oi. está perto de terminar? E está perto de terminar? Sim. Eu não sei, eu estou sem relógio aqui. Tia, agora é 4h46. Termina de 5, Isadora. É. Viu? Termina de 5. Mas vai dar tempo a gente terminar essas perguntas agora. Agora. Qual o maior rio do mundo em volume de água? Você lembra dessa pergunta? Sim. Rio A. Quem lembra? Amazônia. Isso, Rio Amazonas. Muito bem. Quais são os rios que banham o seu estado? Ai, Jesus, não. Pronto. Botou? Pronto. Ok. Isso. Aí pergunta assim. Aí o outro diz assim. Estado. Qual rio banha seu estado? Ou seja, o estado da Paraíba, né? Será que Quem é sabe dizer? Rio São Francisco? Pode ser. Eu acho que é Rio São Francisco. Sem Auá? Sem Auá também. O Rio Paraíba também, né? É, o Rio Paraíba. Sem Rio Auá. Paraíba também. Francisco. Ô, tia, se eu não me Oi. engano, parece que é o Rio São Francisco e o Rio Paraíba, porque ou foi nesse ano ou foi no ano passado que a professora mandou fazer um texto sobre esses negócios aí do rio que banha Paraíba. O Rio São Francisco. Ele também, né? O Chico Velho. Rio São Francisco, o Paraíba e o Sem Auá. Sem Auá. Pronto, tia, coloquei. Eu coloquei Rio São Francisco. Onde é que é? Vocês já viram? Botou o Rio do Sonhauá? Hã? Rio Sonhauá, não foi? Botaram? Rio Sem Auá, São Hum. Francisco, Paraíba. Em que região hidrográfica Pertencem esses rios de seu estado. Em que região hidrográfica pertence o seu estado, ou seja, o estado da Paraíba, né? De acordo com toda a matéria, a Bacia Hidrográfica Atlântico-Nordeste Oriental está localizada no nordeste do país e abrange os estados. Os rios do seu estado. Desligado. Já a gente vai.
terminar minha aula ainda. Eu vou ter que ir pra universidade. Agora vamos para o clima, né? Dá tempo? Dá? Dá. Só começar só a leitura. Faltam 9 minutos. E eu vou sair pro aniversário do meu avô. Já para onde? Para o aniversário? É, do meu avô. Uhum. Hoje eu quero logo que terminar. Vai sair agora, Isadora? Não, E eu posso só ler vou o quando clima? terminar. Oi? Só vou quando terminar a aula. Sim. Ana Cecília está falando? Eu posso ler o clima? Pode, comece. Pode ler, dá tempo. O clima. Como está o tempo neste momento? Está chovendo ou vai chover? O céu está limpo? Está frio ou calor? Ao responder essas perguntas, você estará dando condições do tempo no momento. O conjunto das variações do tempo em determinado local durante um longo período constitui o clima desse lugar. A Terra recebe luz e o calor do Sol diretamente em regiões do que em outras, por isso está dividida em 5 partes de clima semelhantes, chamadas zonas térmicas. Térmicas, isso. Continue a leitura, só para a gente depois observar aí esse mapa. Tá certo. Como a maior parte do território brasileiro está localizado na zona tropical, entre Equador e o Trópico de Capricórnio, predominam o Brasil e os climas quentes. Além da temperatura das chuvas, dos ventos e de outros fatores também influenciam o clima de um lugar. São eles: latitude, quanto maior a latitude de um lugar, ou seja, quanto mais distante ele está do Equador, mais frio é o clima. Altitude, quanto mais é alto o lugar, mais frio é o clima. Proximidade do mar. Quanto mais é próxima uma região está do mar, maior é a umidade que ela recebe. Posso ler outra página? Isso. Aí, só para a gente entender um pouquinho aqui, só essa página. Então, a gente está vendo o clima, está vendo esse mapa aí que ele está mostrando, né? Só peraí, vê se que eu mandei ler, viu, Samuel? Eu acho que tá vendo, né? Ele está mostrando a zona polar, a zona glacial, tá tudo divididozinho aqui. Eu vou continuar a leitura, e caso não dê tempo, a gente para, viu? E eu passo o exercício para casa. Vamos continuar, para a gente não ficar tão atrasado. Em Vamos. razão das influências desses fatores e da grande extensão de nosso território, o Brasil representa os seguintes tipos de clima: equatório úmido, varia pouco durante o ano e apresenta chuvas abundantes e temperaturas medidas elevadas acima de 25 graus. Equatório semiúmido, semelhante ao equatório úmido, diferenciando-se apenas pela ocorrência de uma estação seca nos 3 últimos meses do ano. Semiárido, quente, temperaturas médias acima de 25 graus, com poucas chuvas e longos períodos e de estiagem, mais de 8 meses, o que causa secas. Tropical apresenta uma estação chuvosa e outra seca. Esta dura de abril a setembro. No litoral faz calor, temperaturas médias de 20 graus e chove bastante. Tropical de
altitude. É uma variação do clima tropical e ocorre nas regiões mais elevadas, com temperaturas médias mais baixas, abaixo de 20 graus. Subtropical. Apresenta temperaturas médias em torno de 20 graus, com chuvas bem distribuídas durante todo o ano. Faz muito calor no verão e muito frio no inverno. Ocorrem até geadas e neve. Isso. Então, a gente está vendo o clima, está vendo os tipos de clima. Esse mapa que a gente está aí, das zonas térmicas, que está mostrando, né? Então, você observe bem a legenda que a gente tem, onde ocorre a zona polar, né? A zona glacial ártica. Então, ele está mostrando bem as cores com bastante definição. Então, aqui é a explicação desses tipos de clima. Aí, o equatorial úmido, aí você viu que ele varia, né? Durante o ano todo. Temos o equatorial semi-úmido, semelhante ao equatorial úmido, né? Aí ele diz, temos o semiárido. Eu estou dando só um adiantamento na atividade, viu? Que é para a gente... Então, o semiárido, quente de temperatura média. E o tropical, apresenta uma estação chuvosa e outra seca, né? Tropical de altitude, é uma variação de clima. O subtropical, apresenta temperaturas, né? Então, a gente está vendo aí o que é essa variação do tempo, o que é clima, foi o que ele disse. Ele pergunta logo assim, como está o tempo neste momento? Aí ele faz, chovendo. Aí eu pergunto a vocês, como é que está o tempo nesse momento? Como hoje, o dia estava hoje. Tá chovendo. Chovendo, né? Então, é como ele diz, né? Outro dia chove, outro dia, né? Aí ele diz que tudo isso é o clima, né? Tudo isso é o clima. Aí a gente vê conjunto das variações de tempo, determinado local, durante longo período, né? Aí isso é que é o clima, né? É o conjunto dessas variações. E aqui no mapa, como nós vimos, o tipo das zonas que ele está mostrando, né? O lilazinho, a zona polar, o glacial. E aí vem o verdinho, todos eles estão mostrando. Então, vocês têm aí, eu pergunto a vocês, na cor, roxinha, porque eu não sei, o meu às vezes mostra uma cor, aí os de vocês são rosa. No meu aqui está roxinho. Não sei se o de vocês é o roxinho, lilás. A zona polar. Reagiu. Oi? Está pertinho de terminar. Certo. Não, eu estou dando uma adiantadazinha no Tá pertinho. exercício, sabe, Marconito? Porque para não ficar tão atrasado, porque na próxima aula a gente já vai direto para o exercício. Eu já terminei a aula de hoje. Se você tiver adiantado em ciências, aí você substitui a aula de ciência por geografia, história, sei lá, viu? Tá certo, tá. Porque a geografia, ela é maiorzinha, sabe? Eu estava olhando hoje e a divisão dela, ainda falta um capítulo para fechar, aí eu já estava adiantando para o menino hoje. Tá certo, continue. Viu? Aí, então, eu posso passar esse dever para a gente corrigir a próxima semana, viu? Então, pronto. Aí a gente vê, né? A maior parte do território brasileiro está localizado na zona tropical, entre o Equador e o Trópico de Capricórnio, né? Então, aí, lembra que nós vimos... Oi? Então, você veja, vocês num mapa menos, você vai encontrar o Trópico de Capricórnio. Viu? Então, a maior parte do Equador está localizada entre o Trópico de Capricórnio. Predominam no Brasil os climas quentes, além das temperaturas, das chuvas e dos ventos. Outros fatores também influenciam o clima de um lugar, são eles. Então, são os fatores que influenciam. A latitude, quanto maior a latitude de um lugar, ou seja, quanto mais distante ele está do Equador, mais frio é o clima. E a altitude, quanto mais alto é um lugar,
mais frio é o clima. Então, você observe aqui, a linha do Equador, você pode ver, essa aqui divide, né? Nós já vimos a linha do Equador em vários mapas, né? Que nós vimos, a linha do Equador e a linha do Greenwich, isso é geografia. E a do Equador divide a Terra ao meio, e a do Greenwich, né? Essa que está aqui no meio, a linha horizontal. Então, olha só. Então, são essas atividades que a gente está vendo hoje, o tipo de clima equatorial, semiúmido, semiárido, tropical, tropical de altitude e subtropical. Agora, vou marcar o exercício, já que nós temos tempo. Bora aí. Exercício para casa. Oi? Vocês estão com calor ou com frio? Calor. Quem estava com frio era a Laura, no começo da aula. Estou morrendo de frio. Eu disse, mas Laura, não dá para isso ainda não. Ela disse, pois eu estou, professora. Realmente, o clima hoje está até bom, o clima está agradável hoje, né? Ah, mas é o inverno chegando. É verdade. Está chegando, vai mudando as estações. O mês que mais chove é o mês da gente, o mês que mais chove é o mês de maio, né? Mais junho, não é isso? O mês que chove mais. É o mês que mais chove. São esses 2 meses, depois vai mudando. Agora, teve um mês que a Daísa disse que o mês de julho choveu muito. Ela estava dizendo a mim, foi uma vez a gente conversando, ela disse, eu não sei por que o mês de julho está chovendo tanto. E realmente, teve um mês... Mas julho nunca teve aula, minha filha? Nunca teve, não. Não. Foi a gente conversando uma vez, ela dizendo, a gente conversando, ela disse, ô, Júlio, não sei por que Júlio está chovendo tanto. Uma vez eu conversando com ela. O que tu queres? A foto? Sim. Pronto. Vai. Terminou, Gil. Sim, vou botar para exercício de casa. Aí na correção a gente revisa novamente. Pronto, coloque e aí. Reforça. Bota aí para casa. Hoje a data é... Hoje é 15. Menina, só quero achar que é 14 hoje. Chegou na metade do mês, minha filha. Não é isso. E eu quero 14. Amar como Jesus amou. Agora tu cantou a música de igreja, eu me lembrei. Mais de ano que eu não vou na igreja, menino. Mas é assim mesmo. Aí você tá vendo a missa pela TV? Ai, todo dia assisto 3 missas. Assisto Então, a de 7, a de 9 e a de noite. Graças a Deus assisto, não deixo não. No domingo, e às aí, vezes... terminou, esses meninos podem ser Sim, liberados? vocês terminaram, gente? Sim. Tchau! Tchau! Até amanhã! Até amanhã! Tchau! 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 Tchau, Samuel! Tchau, Laura! Estavam todos esperando. Gil prendendo as meninas todinho. Não, não estava prendendo, não,